Esse é para você que reclama das telas nos notebooks do Brasil. O Asus VivoBook S16X traz o que já tínhamos nas TVs para os notebooks. Uma tela OLED que coloca no bolso os melhores painéis que já passaram aqui no canal. E esse não é o único truque dele. O VivoBook S16X tem dois truques na manga. O primeiro, claro, é essa bela tela OLED de 16 polegadas e resolução 4K, formato 16:10, que é disparado a melhor tela que já passou por aqui. Que pode ser encontrado pelo menor preço lá no boletano.com, a nossa comunidade de promoções, que tem promoção de notebook, smartphone e TV todo dia. Se você é usuário profissional, trabalha com imagem, esse notebook vai te colocar em outro patamar. A fidelidade de cores é surreal. Você tem validação Pantone, 99% de cobertura sRGB, 99% de DCI-P3 e 97% de Adobe RGB. E um dos grandes benefícios de uma tela OLED, que foi inclusive o que me fez comprar uma TV OLED, é aquele preto praticamente perfeito. O contraste do OLED, pessoal, é maravilhoso. O nível de preto é incrível. Você consegue enxergar o que acontece naquelas cenas mais escuras dos filmes. O que o cinegrafista quis te mostrar, você vai conseguir ver na sua tela OLED, porque ela consegue representar aquilo na imagem. Coisa que muitas telas, como as IPS, por exemplo, geralmente não conseguem. Fica parecendo um cinza escuro, né? Você não vê o que está acontecendo. E a tela OLED te mostra isso. É muita fidelidade para o que você está assistindo. Para efeito de comparação, eu vou mostrar para vocês as especificações da tela do Alienware M15R7, que é considerado por muitos uma das melhores telas aqui do Brasil entre os notebooks gamer. E olha só a diferença entre a tela dele e a tela do VivoBook. Só a diferença de contraste e nível de preto, pessoal, já mostra o que eu estava falando. Enquanto o contraste do M15R7 é de 939:1, o do VivoBook é de 10.836:1. E enquanto o nível de preto do M15R7 é de 0,44, do VivoBook foi de 0,04. E isso que eu não sei se o meu colorímetro conseguiu capturar toda a qualidade dessa tela OLED, porque pode ser que não tenha conseguido capturar. Então, tanto no uso profissional como no entretenimento, vai ser aquela imagem maravilhosa. Então, os dois grupos aí vão ser muito bem atendidos. Mas como muitos de vocês sabem, telas OLED também têm seus pontos negativos, né, que vão além do seu preço maior, que é a sua durabilidade, né? Imagens estáticas em telas OLED podem causar o burn-in, que são manchas, né, marcas na tela do que a tela fica mostrando demais no longo prazo. Assim como acontece nas TVs e nos smartphones, nos notebooks, pessoal, também existem funcionalidades para prevenir esse burn-in. Os fabricantes já implementam essas tecnologias para fazer com que as suas telas durem o maior tempo possível. Aqui no VivoBook, além das funcionalidades que você pode habilitar no painel de controle, ele já vem com duas ativas. Uma muito conhecida, né? Não sei se vocês sabem, mas muitos smartphones, muitas TVs, com o passar do tempo, vai mexendo as imagens um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para a direita, praticamente sem que você perceba, para que nada fique estático, né? Usando os mesmos pixels o tempo todo para não causar o burn-in. O VivoBook faz isso, já vem implementado. E também temos a proteção de tela. Minha TV OLED tem isso também, da LG. Se você deixa a imagem parada há muito tempo, sem que você esteja assistindo, ele ativa também a proteção de tela, né, com uma imagem preta, para também não desgastar a sua tela. São tecnologias, né, funcionalidades muito comuns em TVs OLED, né, em smartphones, e também temos aqui também no VivoBook. Outro ponto que vale ressaltar é que ele não atingiu o nível de brilho anunciado pela Asus aí no material de marketing, etc, né? Eles estavam anunciando que ele tem 550 nits, mas na verdade o painel dele é de 400 nits, tá? É um brilho acima da média quando a gente fala de Brasil, mas como essa tela aqui não é anti-reflexo, pessoal, todo brilho a mais é muito bem-vindo. E 400 nits vai te dar sim reflexo a depender do ambiente que você usa o notebook. Principalmente se você gosta de usar o notebook aí ao ar livre. Se tiver sol, vai ser complicado. Ele vai sim deixar a desejar porque você vai ter os reflexos na tela. E já antecipando os comentários do pessoal que vai reclamar que essa tela não é anti-reflexo, lembrem que telas anti-reflexo perdem um pouco de qualidade de imagem. Se você quer o máximo de qualidade, a tela não pode ser anti-reflexo. E além dessa questão do erro na divulgação do nível de brilho,
pode ser que vocês vejam também que essa tela tem mais de 60 Hz, 90 ou 120 Hz, né? Eu já vi as duas informações por aí. Essa tela, na verdade, é 60 Hz mesmo, tá, pessoal? Ela não tem uma taxa de atualização maior. Também pode ser que vocês vejam que ela tem 130% de cobertura da escala sRGB, mas não, ela tem 99%. Eu acho que a ASUS pegou as especificações de outro VivoBook e divulgou aqui no Brasil, aí acabou ocorrendo essas divergências aí na divulgação dos números. Mas voltando às questões concretas, a segunda carta na manga do VivoBook S é o seu processador. Eu já vi muita gente reclamando nos vídeos que não precisa às vezes de um chip gráfico dedicado, e sim apenas de um notebook com processador potente. Aqui no Brasil, sempre que você quer um processador potente, você acaba comprando um notebook gamer com um chip gráfico dedicado, que às vezes nem é usado por quem comprou. O VivoBook S resolve essa questão. Ele tem um i7 12700H, que geralmente só encontramos em notebooks gamer, e não tem uma GeForce ou uma Radeon. O problema é que a 12ª geração da Intel precisa de um power alto para se destacar. E por ser um notebook mais fino, de 1,8 kg, ele não tem um power alto. No seu modo padrão, ele vai ter apenas 35 watts e no modo turbo 45 watts. Para efeito de comparação, pessoal, tem notebook gamer que atinge 100 watts de power. É muito mais power em comparação ao VivoBook. Mas como eu já falei, ele é um notebook mais fino, então não tem milagre. Por ser mais fino, ele não vai ter a mesma dissipação de calor de um notebook mais gordinho, né, mais pesado gamer. Então é aquela coisa, é um trade-off, né? Você vai trocar o seu peso, né, por um desempenho menor. Você vai ter um notebook mais leve, né, que vai sim ter um desempenho acima da média em relação a outros ultra finos com processador mais fraco, mas você não, mesmo assim você não vai conseguir passar de notebooks gamer que são mais pesados. Ou você tem que escolher, ou você quer um notebook pesado com um super desempenho, ou com mais leve que vai ter um desempenho aí mediano. Mesmo no modo turbo não vai ter milagre, ele não consegue sustentar muito bem os 45 watts, provavelmente por conta de sua temperatura, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai conseguir ganhar de notebooks gamer i5 da 11ª geração da Intel, mas vai perder de notebooks i5 da 12ª geração da Intel com o power mais alto. É isso que eu já falei, não sei se vocês lembram, eu já falei isso aqui. Tem notebook i5 que ganha de notebook i7. Não é só você olhar o adesivinho bonitinho ali que as coisas vão se resolver. Tem que olhar os testes na prática. Mas eu não posso deixar de falar que seria muito mais interessante se aqui a gente tivesse um processador Ryzen. Para quem não sabe, os processadores Ryzen são mais eficientes. Então eles conseguem uma melhor relação power-desempenho. Um Ryzen aqui, com esses 45 watts, ia atingir um desempenho melhor do que esse i7 12700H. Em renderização de vídeo, ele não gostou do meu editor, o DaVinci Resolve. O resultado não fez nenhum sentido para mim, já que ele perdeu até de notebooks mais fracos. Provavelmente existe algum problema de otimização aqui, né, pessoal? Porque não faz sentido esse resultado. E mesmo usando a versão mais nova do DaVinci, ele continuou dessa forma. Então talvez só usando a versão paga que a gente consiga um resultado melhor. Então não levem esse resultado tão a sério, porque otimização é otimização. Talvez usando um outro editor de vídeo ele não tenha um resultado tão sofrido assim. Mas apesar de não ser um notebook gamer, eu não ia deixar de tentar jogar nessa tela, né? Porque é uma tela maravilhosa, eu não ia deixar de jogar nela. Ele tem aqui um chip gráfico integrado Intel Iris Xe, então dá pra gente brincar aí em jogos mais leves. Mas é sempre bom lembrar que não vai se comparar a um chip gráfico dedicado. Para efeito de comparação, eu rodei o benchmark do CSGO, né, já que é o único jogo que ele aguentaria aqui, né, na minha lista, porque todos estão com uma configuração muito pesada. E aí ele conseguiu aí rodar com uma média de 50 de FPS, mas claro, ficou bem distante de uma GTX 1650. Então aqui só títulos mais leves com configurações mais baixas. Vejam que no CSGO ele ficou com 1% low, bem baixo, o que significa que vai dar aquelas engasgadas aleatórias. Então você tem que diminuir as configurações, como eu fiz aqui no GTA V. Eu dei uma reduzida nas configurações e ficou jogável, né? A Intel Iris Xe não faz milagre, mas também não faz tão feio. O segredo é não abusar. E já avisando para os usuários mais exigentes, o modo turbo não fez diferença significativa
nem nos jogos, nem no uso profissional. Nos jogos, menos ainda. No uso profissional fez alguma diferença, mas nos jogos eu não senti nenhuma diferença. A única diferença mesmo foi no barulho, que ele fica muito mais barulhento se você ativar o modo turbo. E jogar nesse notebook sem o modo turbo é o ideal. Assim como a maioria, você não vai ter quase nenhum barulho, o teclado não vai esquentar, então se você não é exigente, dá para jogar com conforto. Por dentro eu nem esperava que tivesse como fazer upgrades, mas a gente tem aqui sim um slot de RAM, que é uma coisa. Ele tem 8 GB soldados, mais um pen de 8 GB, totalizando 16 GB de RAM. Né? E temos também um slot M2, né? Pena que não tem um segundo, porque seria mais interessante aí, principalmente para o usuário profissional, mais armazenamento. E aqui nessa bateria eu fiquei até bem curioso para ver se essa tela OLED 4K ia puxar bastante. E sim, pessoal, essa tela OLED 4K puxa bastante. O resultado não é ruim, mas dá para ver que ela puxa. Ele me deu 5 horas e 52 minutos de duração em streaming de vídeo. Para efeito de comparação, eu já tive essa mesma duração em um notebook que tinha uma bateria de 40 Wh. E esse notebook aqui tem 70 Wh de bateria. Ou seja, essa tela LED puxa, né? Mas enfim, no final não deu uma duração ruim, mas dá para ver que ela vai ali nivelar ele um pouco para baixo. No acabamento, a gente tem construção em metal, ele é bem construído, né? Uma construção mais refinada, aquele notebook mais premium, só que ele não parece o que ele custa, né? Eu diria assim que ele é um notebook que custa caro, mas não parece que tem aquela construção que equivale ao preço dele. Ele parece que é um pouco menos premium do que o preço que ele tá, mas lembrem que a gente está aqui no Brasil, então não é também aquela comparação honesta, mas comparando com outros notebooks até mais baratos, eu não acho que essa construção aqui é aquela construção. O teclado é retroiluminado na cor branca, padrão brasileiro, eu achei confortável, assim como o touchpad que eu também achei confortável, tirando o som do touchpad. Pois é, o clique desse touchpad, pessoal, achei que faz muito barulho. Então assim, se você tá naquele ambiente super silencioso, numa biblioteca e tal, todo mundo vai ouvir que você tá apertando esse touchpad, que é aquele cliquezinho bem alto. Já os alto-falantes têm uma qualidade acima da média, é um bom som, só faltou que os alto-falantes fossem do lado ali do teclado, né, na parte de cima e não na parte de baixo, que dá aquela abafada. Então, por mais que o alto-falante tenha boa qualidade, ele perde um pouco de qualidade por ficar na parte de baixo do notebook. Na conectividade, ele desapontou um pouco. Apesar de 2 portas Thunderbolt e até porta HDMI, que eles poderiam ter tirado, já que aqui a gente tem porta Thunderbolt que pode fazer essa função do HDMI com adaptador, ele não tem nem leitor de cartão de memória, nem porta de rede. Porta de rede até a gente pode dar um desconto, mas leitor de cartão de memória, pessoal, no notebook com essa tela, eu achei meio que crime, né? Principalmente para o usuário profissional que quiser esse notebook. Pô, um leitor de cartão de memória era um ponto essencial. E vale ressaltar que temos carregamento pela porta USB-C, tá? Então, ponto para isso. Mas e aí, pessoal? Para quem é o VivoBook S16X? Primeiro é preciso entender que aqui no Brasil, pelo preço que ele tá, ele vai ficar naquela categoria dos MacBook, né, do XPS, né, dos Lenovo Yoga, enfim, daquela categoria premium mesmo. Muita gente vai achar caro, mas é aquela coisa, pessoal. Esse é um notebook de nicho, ele é um notebook diferente de todo o bando, então ele vai ser mais caro. Quando você tem um diferencial que poucos têm, você pode colocar aquele preço mais alto. Mas apesar da tela fantástica, eu não achei que ele tenha o mesmo acabamento, né, a mesma construção premium, né, aquele ar de notebook premium, né, do XPS, do MacBook, até do próprio ZenBook da Asus. Eu acho assim, ele é sim um notebook premium, mas se você tira a tela, tira o processador forte, ele não é aquele notebook, né, aquele ultra fino, né, que você olha e fala assim, vale o preço que vale. Mas se a gente coloca a tela no jogo, o processador no jogo, que são diferenciais únicos, digamos assim, né, a gente não tem praticamente nada no Brasil parecido, aí beleza, você pode cobrar esse preço porque ele é diferente de todos. Mas olhando o conjunto como um todo, é aquela coisa, é um preço altíssimo para um notebook que não é assim tanto destaque, tirando esses 2 pontinhos. Se você quer a qualidade das qualidades quando o assunto é tela em um notebook e nesse tamanho de 16 polegadas, o que a gente tem no Brasil hoje é o VivoBook S16X. Você pode até falar, Dan, tem o MacBook Pro 16 polegadas. Tem, mas vai ser o dobro do preço ou o triplo se você pegar a versão mais nova, né? Esse aqui já é caro,
Aí você vai ver, né? Vai lá ver o MacBook Pro 16 polegadas, né? Vai ser ainda mais caro, vai ser um preço de um carro, literalmente. Se esse preço na casa dos 9, 10 mil reais do VivoBook te incomoda, fique tranquilo que existem opções mais baratas. Até a própria Asus tem uma opção mais barata, que é o ZenBook 14X. Vai ter uma tela menor de 14 polegadas, mas também será OLED. E lá no Boletando ele já apareceu na casa dos 7 mil reais. E também temos uma opção da Acer ainda mais barata. O Acer Swift tem tela OLED de 14 polegadas também e já ficou aí na casa dos 6 mil reais lá no Boletando. E por fim temos mais um VivoBook da Asus, o VivoBook 15 com tela OLED, com a diferença de ser Full HD e não 4K. Ele é o mais barato de todos os notebooks OLED, ficando na casa dos 5 mil reais. Então vou deixar na descrição aí do vídeo as opções de notebook com tela OLED que temos hoje no mercado brasileiro, para quem quer se aventurar nessa tecnologia fantástica aí para dar um salto em nível de qualidade. Aos poucos, os notebooks com tela OLED já estão normalizando lá fora, assim como os notebooks com tela mini LED, né? Eu espero que no Brasil também não demore da gente ter mais opções com essas tecnologias que são fantásticas, né? Um salto de qualidade. Mas é aquela coisa, né, pessoal? As melhores telas vêm com um preço, principalmente aqui no Brasil, que temos poucas opções. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.